gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio de Ubuntu, o podcast da FNN. No episódio de hoje vamos abordar o tema empreendedorismo negro, reafirmação da identidade e protagonismo negro. Eu me chamo Giovana Costa, estou aqui com Alan Alcântara e os nossos convidados, Rebeca Barbosa e Ney Ferreira. Bom, para começar, a gente quer saber um pouco da história de vocês. Como que começou o empreendedorismo? Pronto, vou trazer, né? Eu faço parte da coordenação de mulheres através da FNN, que é a frente que proporciona esse espaço para a gente estar dialogando. Eu, desde muito nova, sempre tive uma mãe, morei na suburbana, e sempre tive uma mãe que ela precisou fazer as coisas para conseguir uma renda. Então, dentro disso, eu fui uma criança de bater em porta para tentar estar vendendo. E com o passar do tempo, comecei a vender sonho na faculdade e dentro disso eu consegui tirar uma renda. E através dessa renda, desse lugar que eu consegui ter, dessa visibilidade, eu consegui trazer minha mãe também. Então eu saio desse lugar de atuação e minha mãe acaba estando nesse lugar e conseguindo fazer minhas vendas, as compras. Então, assim, dentro desse âmbito pessoal, a gente já consegue entender que nós mulheres conseguimos ser empreendedoras, até mesmo no trabalho formal. Então já foi um pensamento que você já teve desde cedo, né? Sim. De ir para essa caminhada do empreendedorismo. Isso. E você, Ney? Como é que começou essa caminhada? Minha parte é mais na área artística, né? Eu sempre fui dançarino, desde novo. Comecei com uns 8 anos de idade, participando de projetos sociais. E aí ganhei alguns concursos, já novo. E botei na linha de frente da minha vida que era isso que eu queria. Viajei com alguns grupos, virei dançarino ao decorrer do tempo. E fui aperfeiçoando a prática e também ganhando experiência em outras áreas também, que é a educação física. E é isso. Hoje eu sou educador físico e coordenador da pasta de expressão cultural da FNN. E teve alguma dificuldade que vocês enfrentaram assim no começo de lidar com opiniões alheias sobre a área de vocês? A minha eu tive muita dificuldade, porque o homem na dança é complicado. Sim. A área artística é complicada demais, o machismo tá aí, homofobia e aquela crítica toda, né? Então foi muito difícil para mim até eu conseguir ganhar dinheiro, né? Realmente ganhar dinheiro com o que eu faço. Mas, como eu sempre falei, o importante é o meu pensamento. Não é o que estão pensando de mim. É eu demonstrar aquilo que eu sei, o que eu gosto, o que eu amo de fazer, né? Que é dar aula. Hoje eu dou aula. Além de ser dançarino, eu sou professor. Então eu amo dar aula, amo labutar com as pessoas. E quanto mais você me diz que eu não posso, que eu não consigo, é que eu vou à frente. Você vai. Desafio, né? A gente gosta de desafio. Com E certeza. você, Rebeca? Eu, nessa questão do empreendedorismo, a dificuldade que eu percebo, não percebi, eu percebo nas andanças da nossa vida, que falta uma educação para que a gente consiga se ver como empreendedoras. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de cálculo, a gente está falando de pessoas, a gente está falando como lidar com as pessoas. Sim. Então, assim, quando você chega no ramo muito novo, sem saber, você aprende com a prática. Então, a dificuldade mesmo foi ultrapassando as barreiras de conversar com o outro, de oferecer proposta ao outro, para que a gente tenha um resultado. Então, muito por esse viés. Esse começo é sempre bastante complicado, né? Para lidar. Quando você não tem muito recurso em si, né? Tá começando. E você enfrentou alguma dificuldade financeira assim que fez você quase desistir? Em relação ao empreendedorismo, Isso. dentro dessas caminhadas eu já tive uma experiência de empreender em São Paulo. Eu comecei com a loja online, que era o Garotas Formosas, onde vendia lingerie para os corpos maiores, né? Plus size. Então, existiu essa falta do investimento financeiro. Mas como eu costumo dizer que eu sou muito sagaz, então eu consegui fazer o trabalho todo através do próprio Instagram. Sem investimento, aí eu comecei a vender, comecei a ter lucro, aí através desse lucro eu já comecei a repassar. Mas existe essa dificuldade nesse sentido do investimento. Atualmente,
Dentro da frente a gente está com um projeto social que é Café com Elas, Mulheres em Diálogo. E existe essa dificuldade, porque por mais que seja um projeto social, existe o empreendedorismo, que é a captação de recursos para fazer com que esse projeto aconteça. Então, dentro dessa dinâmica, é uma dificuldade entrar em contato com outras empresas para poder oferecer uma proposta e ter esse investimento, ter mais recursos. Sim. E o incentivo, assim, o que mais incentivou vocês a empreender? A realidade, né? Dinheiro. Realmente, porque assim, as portas para nós, né, afrodescendentes, se fecham do nada, porque não é fácil. Se você for num banco pedir um empréstimo para abrir um negócio, não é fácil. Agora, se fosse uma pessoa de cor mais clara, com certeza, é rapidamente. Então, tudo pra gente é mais difícil. Então, eu acho que o que faz a força da gente ser maior do que de todas as outras pessoas, é aquilo que a gente passa, os obstáculos. Cada obstáculo que a gente tá ali lidando, labutando e supera, a força da gente aumenta. Como ela estava falando, né, que falta incentivo. Mas também as empresas tinham que fazer o quê? A mesma forma que faz um MBA com uns coaches muito bem formados, né? Em uma faculdade fechada, para as pessoas de cores mais claras, porque não vai na comunidade também, faz um aulão, como tem agora o aulão do Enem, pega todo mundo, bota em um colégio, em um auditório, e aí dá aquela aula, para você ver se aquela galera que vende a fruta, aquela galera que está vendendo um salgado, todo mundo vai ter sua empresa bonitinha de acordo com o que eles querem. O patamar deles a galera tá ali na feira, o feirante tem que ficar ali. Mas eu sou empresário, então eles vão ter, o patamar deles sempre tem que ser menor do que o meu. Sim. Mas não querem deixar chegar próximo a eles. Não é vantajoso para eles. Pois. Né? Essa é a questão. Importante é capacitar, né, pessoas, principalmente pessoas negras de periferia. Com certeza. Que termina passando por muita dificuldade, né? Sim. E rapidinho, não só capacitar, é fazer com que essas pessoas elas se sintam pertencentes dentro daquela educação, para que ela consiga compreender essa capacitação e possa concluir. Porque assim como o Ney falou, né? O feirante, ele entende de várias logísticas, porque a gente sabe que passar troco muitas vezes não é fácil. Então ele já tem uma expertise, ele já tem um conhecimento. E por que não aprimorar? Por que não fazer com que ele consiga visualizar futuramente um futuro mercadinho, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, para além dessa capacitação, a educação popular, para que a gente sabe que nem todo mundo da comunidade tem conhecimento dos ensinos médios, superiores, mas existe outra linguagem de entender também, para que possam estar capacitados em empreender, né? Então você acha que desde de novo você tem que, como se tivesse um aprendizado maior para essa população que não tem tanto acesso a saber sobre o empreendedorismo, né? É meio que isso. Tem acesso porque, dependendo de onde a gente venha, a gente já sabe que uma senhora, por exemplo, da fanpage, uma senhora vai colocar guia. Então, assim, a gente está falando do empreendedorismo informal muitas das vezes, mas aquele empreendedorismo vai trazer, né, o retorno financeiro. Então, assim, desde novo a gente já tem aquilo de subsistência. O que é que a gente pode vender para ganhar dinheiro, o que é que a gente pode estar fazendo para ganhar dinheiro. E dentro das famílias pretas isso é muito intensificado. Aquele sonho, né, que você vai virar empresário, você vai virar empreendedor. É isso. Criar oportunidade para que todos cheguem lá, né? Para que todos tenham uma vida digna, uma vida próspera, abundante, que todo mundo merece, né? Teve alguma motivação, alguma coisa especial que fez vocês irem para essa área? A área social, porque a nossa paixão maior é a área social. Teve... a gente tem aquele sonho de criança, né? Eu não sabia qual era o meu sonho até me formar e me tornar assistente social. Mas eu sempre tinha um olhar social dentro das questões sociais que se apresentam. Então, eu consigo perceber que à noite, quando eu vou no Pelourinho, e tem uma senhora vendendo churrasquinho e ela precisa estar com a sombrinha dela mais nova, de 10 anos, para poder fazer um Pix,
a gente consegue entender que essa senhora, ela não tem conhecimento de como fazer um Pix, que pra gente jovem é algo muito fácil, mas ela tá ali vendendo o churrasco dela. Então, assim, Sim. por que não capacitar de uma forma acessível essa senhora para que ela consiga, sem a neta dela, estar se arriscando naquele horário para poder estar fazendo? Então, essa paixão mesmo de tentar ajudar o próximo dos meios que eu tenho, né? E você, Ney, que é mais na área da dança, né? Dança, capoeira, é Isso. cultura. Teve alguma motivação especial para você ir para essa área ou foi já um desejo de quando você, né? Teve. Porque assim, desde pequeno eu sempre participei de todos os projetos que tinham na minha comunidade, em Tinga, Lauro de Freitas, né? Parque São Paulo era extenso de projetos. Capoeira, boxe, karatê, dança. E aí eu era do tipo que teve futebol, eu tô lá. Teve dança, tô lá. E eu queria aparecer. E aí quando eu fui me envolvendo nos projetos sociais, ganhei aquela curiosidade de, pô, daqui a um tempo eu posso estar fazendo a mesma coisa que fizeram comigo, ajudando a comunidade, Sim. ajudando quem está chegando. Eu já dava aula, eu com 9, 10 anos já estava dando aula também, ensinando, né? Dando aula não, passava tudo aquilo que eu aprendia até o professor chegar ou a professora. Então eu já vinha me acostumando já. Morei fora um ano, né? Depois que eu fiz 16 anos, morei fora um ano. Quando eu voltei com toda a carga possível de aprendizado. Olhei a comunidade, não tinha mais nada daquilo que eu participei. E aí eu parei assim e falei, mentira. Deixaram realmente morrer a cultura que tinha aqui. E é um bairro que qualquer cultura que você implantar, as crianças abraçam. E os pais também, por meio deles, né? Que hoje eu tenho isso em mente, que todos os pais só aceitam aquilo que os filhos aceitam. Se o filho aceitou ali no esporte, ele vai estar firme, se ele realmente for o pai. Então, quando eu voltei, eu fiz toda aquela abordagem, aproveitei um evento que estava tendo e fiz uma demonstração de dança. Então, o que acontece? Quem nunca me viu dançar, achou lindo. Parei assim e falei, tá na hora de eu procurar um lugar para dar aula. Foi onde você se encontrou. Foi ali mesmo no palco, ninguém sabia que eu ia dançar, do nada assim eu pedi uma oportunidade, fiz um movimento de street dance. No dia seguinte eu tinha um colégio para dar aula no final de semana. E aí peguei 87 crianças. 87 crianças de aula, com mais de 13 idosos, uma de 87 anos que ganhou um campeonato comigo de street dance. Né? Então isso tudo foi o que me levou a E é algo que continuar. termina fazendo bem até para a saúde, né? Você está praticando atividade física. Isso, e aí eu fui junto, né, nessa abordagem minha, me aperfeiçoar na área de educador físico. E é para não trazer nada de mal para a galera fazendo minhas atividades. A arte, a cultura, ela tem esse papel muito forte, né, de movimentar realmente uma comunidade. Você falou mais de 80, né? 87. 87, meu Deus, são muitas pessoas. 87 crianças. Crianças. Mais 13 idosos. Meu Deus, é muita gente, que legal. E como que é, assim, esse projeto ele se expande para outros bairros, outras cidades, outras comunidades? No início era só em Lauro de Freitas. Eu passei 13 anos em projetos em Lauro de Freitas com um espaço que eu não tinha nenhuma caixa. Eu utilizava tudo da escola. Sim. Né? Como a gente sabe, a política não ajuda muito. E aí até mesmo para fazer algum lanche para os meninos, eu tirava do meu. Né? Eu trabalhava à noite, de dia era o dia todo de aula. Casamento, nada. Mas enfim, né? O casamento estava indo por água abaixo. Mas o que eu passava era bom para mim, era bom para a companheira que estava comigo na época e para a comunidade e para os alunos também. Então, para mim, estava tudo de boa, tranquilo. Hoje, quem me abraça realmente é a FNN, que expande, faz expandir tudo isso aí. No Pelourinho, Alto das Pombas, Calabar e adjacências. São Cristóvão, agora que eu estou em São Cristóvão, Jardim das Margaridas. Então, cada núcleo desse aí tem um pedacinho nosso, um pedacinho da nosso trabalho. Nossa, muito interessante. Para vocês, o que significa FNN na área que vocês atuam? O que significa FNN para vocês? Acreditar.
Eu acho que as pessoas que estão compondo a frente acreditam em uma realidade melhor para aquelas que vêm de comunidade, porque em sua maioria são pessoas compostas de comunidade. E para além de acreditar, é fazer com que outras pessoas também ocupem esses lugares, como o Ney, que é protagonista da história dele, que tem todo esse viés, que foi de fora, poderia ter mudado totalmente o olhar dele, mas voltou e trouxe isso para a comunidade como retorno. Então, assim, a gente acredita que a gente consegue estar na luta contra o antirracismo, contra todos os tipos de violência, né, que são destinadas pra gente. Então, eu acho que, creio eu, né, que dentro desses lemas é acreditar mesmo. Pra você, né? FNN pra mim se tornou uma casa, né? Tenho essa irmãzona aqui, vários irmãos e Alex, né, que é o protagonista disso tudo, que fez a gente se conhecer, né, se encontrar. Então, para mim, a FNN é uma casa que abriu as portas para mim e eu consegui expandir meu trabalho, consegui também aprender muito. Aprendo com ela, aprendo com o Alex, aprendo com os demais, porque assim, nem tudo que eu sabia, que eu achava que eu sabia, estava certo. Então, com eles eu já tenho um olhar diferente. E aí eu já aprendo e repasso. Então, a FNN foi uma luz, né? Que chegou assim, ó, venha junto comigo que vai dar certo. E eu fui, tô aqui, Certo? Acreditar no coletivo, com Isso. certeza. né? Fomentar a cultura, a arte, o empreendedorismo também, muito interessante. É um trabalho muito importante, não só para quem participa, mas para quem está fora também, ver esse trabalho e se juntar também à causa. É muito legal ver esse Agora, movimento. vocês podem contar pra gente alguma transformação social que aconteceu entre vocês, quando vocês se encontraram mesmo, que vocês já tiveram mais, como é que eu posso dizer, mais, um pouco mais conectados já no trabalho de vocês, quando vocês evoluíram um pouco mais, uma transformação que vocês viram na vida de vocês. Pronto, você está falando um propósito de vida através dessa conexão. Isso. Sim, porque a gente modifica a cada dia que a gente acorda, a nossa mentalidade já muda, o nosso gosto muitas das vezes já muda. Então, ter esse propósito, como eu falei, né? Eu sou assistente social, eu concluí depois de 10 anos e eu só comecei a me apaixonar depois que eu me formei. E eu falo assim, eu nasci para ser assistente social. E essa conquista é saber que quando eu faço um evento gratuito, com essa dificuldade do empreender, que é essa captação de recursos, e eu consigo juntar um espaço de 70 mulheres na qual a gente fala sobre violência contra a mulher. E a gente vai ter outras mulheres para estar se acolhendo. Esse é o retorno que eu recebo. De quando acaba um evento desse, as pessoas falam, não, esse evento tem que ser maior. Então, assim, a gente consegue impactar outras mulheres, né? O meu público maior de trabalhar mulheres. Então, a gente consegue impactar outras mulheres, fazendo com que essa gratificação diária ela venha. A melhor coisa é você terminar um trabalho e ver alguém falar, ai, que bom que você conseguiu. Então, é essa Você gratificação. vê a alegria em cada um. Ah, é muito bom. Realização, assim, pessoal, Sim, né? É sim. demais. E para além, né, dessa realização pessoal, o coletivo ele é importante. Sim. Porque muitas das vezes você tá ali, não sabe como lidar, né, em determinadas situações. Chega uma pessoa, conversa qualquer coisa, você já se sente até melhor. Então, assim, estar em espaço que a gente propague o bem-estar social para além do cultural é maravilhoso. E pra você, né? A Eu, transformação que você viu. eu tive umas duas dessas aí, né? Primeiramente que, como eu falei, né, a família não aceitava. E aí minha mãe nunca tinha assistido uma apresentação minha, nunca tinha ido em nenhum evento meu, nada. Eu fiz o meu primeiro festival cultural em Lauro de Freitas, no teatro, que eu trabalho formando alunos, formando próximos professores culturais, né, educadores. E aí fiz esse evento, eu não sabia que ela iria aparecer, foi ela e minha filha. E aí ficou lá escondidinha, né? Quando eu abri a cortina assim, deparei de frente e falei, e agora? E aí a lágrima começou a descer. Eu falei, e agora? Como é que eu vou dançar? Como é que eu vou Um fazer? dia marcante, especial. Emocionou. Foi ela chorando de lá, eu chorando de cá. Na hora de apresentar, graças a Deus eu consegui me acalmar. E aí
Pau na moleira. Dancei como nunca tinha dançado na vida. Dei salto, fiz acrobacias que nem nunca imaginava que eu ia conseguir fazer. E no final de tudo, a galera fez uma homenagem para mim, que ela estava no local. E os alunos, em vez de eu fazer a homenagem, né, da minha pessoa fazer a homenagem, os alunos fizeram para mim e eu não sabia. E aí ela viu o tanto que a galera gosta do meu trabalho, o tanto que os meus alunos me abraçam como um pai, né? Todos me chamam de pai, por incrível que pareça. Cheio de filho. Tanto que você inspira cada um ali, né? É um reconhecimento também, né? E aí aquele chororô, eu não parei de chorar. Muito emocionante. Ela levantou com minha filha, foi no palco, me abraçou, falou no microfone, agradeceu a todos por tudo. E aí foi aquele negócio. E depois foi uns irmãos que eu tenho, né? Que uns são percussionistas, outros trabalham formal, né? E a maior parte são artistas. E não reconheciam o meu trabalho também. Eu achava que tudo que eu falava era mentira. Ah, porque você nunca viajou. Ah, porque isso. É porque o outro viaja, você disse que viaja. E aí foi me transformando. Eu falei, a partir de hoje eu não falo mais nada. Vou agir. Comecei a agir, comecei a aparecer. E aí eles começaram realmente como é que eu posso dizer? A ver o que estava acontecendo, que eu não estava mentindo. Todo mundo acha que você veio de baixo, você não vai conseguir alcançar eles, né? Ah, não, eu Ainda tô... mais a gente, por pele preta. E Sempre meus é uma irmãos, barreira né? maior. E o preconceito já veio de casa, meu preconceito veio de casa. Então tudo aquilo eu absorvi e coloquei num patamar que ou eu venço ou eu venço. Tô vencendo, tô lutando. Cada dia é uma batalha e uma vitória para mim. Não tem pra onde correr. Realmente é complicado lidar quando você não vê a esperança nem dentro de casa, né? Você ter que superar tudo e você ter que vencer porque não tem outra opção. É isso e eu vou conseguir. Que bom que você conseguiu. É muito bom ver essa realização e esse movimento, né? Termina sendo uma Ver inspiração, né? Sim, ver sua mãe chorar te ver dançar, eu imagino que, nossa, não tem preço. Rebeca, uma pergunta agora voltada mais para você, que é uma mulher empreendedora. Me conta, como que é lidar com um país tão machista, capitalista, sendo uma mulher negra que empreende e apoia outras mulheres? Pronto, o apoio em outras mulheres ele é essencial para que essa luta continue, para que a gente se fortaleça. E falar do empreendedorismo é falar sobre a questão da falta de recurso financeiro para que a gente possa ter essa capacitação de empreender. Porque a gente consegue compreender que as mulheres de destaque, quando a gente fala de mulheres de destaque, e ainda mais no ramo de empreendedoras, a gente consegue ver um perfil de quem seria essa mulher, que muitas das vezes são as mulheres brancas. Então, quando a gente fala de uma pessoa, de uma mulher que está dentro da comunidade, fazendo seu trabalho caseiro ou manual, ou querendo investir através dos seus sonhos, ela vai precisar de recursos. E qual é esse recurso? Se ela não tiver uma família que tenha como estar apoiando os sonhos dela, ela vai recorrer aos bancos. E se dentro desse lugar dos bancos tiver uma resposta negativa, ela muitas das vezes vai parar o que ela acredita ser como algo necessário para o futuro dela, vai desistir para que possa ter esses recursos para depois continuar. Então, a maior dificuldade é esse investimento financeiro para que essas mulheres possam estar colocando os seus sonhos que estão no papel em prática. E você, Ney, que você falou, na dança, por ser homem, tem um pouco mais de dificuldade, o reconhecimento das outras pessoas. E você ainda como um homem negro, quais foram as barreiras e estigmas que você precisou enfrentar, quebrar para seguir adiante? Teve esse certo preconceito familiar, né? Que já começa pela família, no caso de homem negro e dançarina. E também teve um preconceito no banco, quando eu voltei de viagem. Eu viajei, voltei de viagem. Tinha que trocar a moeda do país, que eu não sabia de nada. Tinha que trocar a moeda do país. Aí fui no banco, todo de hip hop. Aqui é minha religião. Hip hop é minha religião. E aí eu ando sempre na pegada de gangster. Cheguei no banco, tirei tudo que tinha para tirar e coloquei. Aí tinha um certo cidadão lá que dizia ele que era vigilante. E aí, toda hora com a chavezinha na mão, eu falei, não, tá me sacaneando. Tirei corrente, olha que minha corrente é de prata. Tirei minha corrente, tirei anel, tirei relógio, botei lá. Tem que botar, senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Foram 15 minutos tentando entrar no banco. Meu Deus. E outra,
o dinheiro ia permanecer no banco, e não era pouco, né? Era só pra cá. Pois, e aí ficou nessa vibe, eu falei, pô, negão, ele tira a camisa, eu falei, tira a camisa? Pera aí que eu vou fazer melhor. Eu tava com uma bermudinha de treino, de Muay Thai, bem curta, aí tirei tudo, fiquei só com a bermudinha. Entrei, aí ele, você não pode entrar assim, não, eu falei, você mandou eu tirar. E aí o gerente veio, conversou comigo, perguntou se eu queria a demissão e tudo. Eu falei, não, não é necessário, que deve ser um pai de família, só que ele é ignorante, E não é certo? instruído também, né? Ele não é instruído, quando a gente toma um curso, a gente é instruído para trabalhar daquela forma. E eu tinha tomado o curso de vigilante, que se caso minha carreira de dançarino não der certo, eu tinha louco. Já tinha um segundo plano. Sei. E aí meu pai, meu irmão, todo mundo foi vigilante, então eu tenho esse certo conhecimento. Só que ele estava agindo de contra mim mesmo. Ele é o preconceito mesmo, na lata, porque me viu todo de hip hop, e aí pronto. E aí que ocorreu dessa forma, eu tirei o dinheiro do banco, não deixei mais lá, transferi para outro banco, e aí ele perdeu o emprego. Assim que eu saí, ele saiu junto também, e aí pronto. E em casa, só depois que meus irmãos começaram a ter essa ideologia de que eu não era gay, que eu era um dançarino, por causa de jacaré, aquela situação toda Uhum. também. E eu sou muito palhaço dançando, gaiato, perturbo mesmo, imito mesmo meus colegas, né? E aí a galera acha que eu também sou gay, mas assim, deixa achar. Deixa achar. Não se prende a isso, né? Não ligo pro que pensam de mim. Estereótipo sempre E vai se ter, eu não tem fosse, jeito. Ser uma seria pessoa preta. com orgulho. Se eu fosse, seria com orgulho, não esconder de Sim, ninguém, sim. porque eu acho bonito a pessoa O que que chega e importa é não, você ser eu feliz. sou assim, Vai. quero ser assim, vou fazer tudo que eu tenho pra fazer, mas minha ideologia é essa, é isso que eu sou, e Identidade, pronto, minha né? identidade Assumir, é isso que eu né? sou. É. Acho bonito. Sim, muito interessante. Eu queria que vocês falassem assim o que vocês acham para o que falta para a mulher em si e o homem negro eles terem um papel meio que igualitário nesse ramo, né? Não só a questão de ser negro, mas enfim, o homem e a mulher eles terminam tendo esse desbalanço na questão dos recursos, né? De seus salários, enfim. O que vocês acham que pode acontecer para melhorar isso? Voltar no tempo. Porque a gente vem de histórias que já são construídas na qual a mulher ela tá sempre no papel de subalterna. Então, quando a gente fala dessa igualdade, é uma utopia, algo a ser sonhado. Mas a gente fala em equidade, né? Para que essas mulheres, com o seu protagonismo, com o seu empenho, com os seus estudos, ela alcance realmente o que é de direito delas. Porque muitas das vezes a mulher ela pode estar totalmente preparada, mas se competir o cargo com o homem, muitas das vezes ela vai perder por estar na posição de mulher, que é a questão de gênero que a gente discute muito. Sim. Então, dentro disso, eu creio que a gente fortaleça as nossas e a gente esteja aqui para apoiar todas elas que vão estar passando por essa barreira social que muitas vezes acontece, porque não tem como a gente falar nesse lugar mesmo de equidade, não, porque não existe, é uma falácia. Então, a gente tem que estar nesse lugar de suporte e de apoio para que outras mulheres elas consigam entender que aquele lugar de protagonismo também é dela. E a gente vai puxar a mão dela para que ela possa estar chegando lá também. Sim, é sempre uma mulher salvando a outra, É. né? Não tem jeito. É sempre nós por nós. E é isso. Eu luto A muito gente por se isso salva. também, né? Porque eu trabalho com meninas, né? E eu coloco na cabeça dela, coloco não, né? Eu passo para elas que ou vocês se impõem nesse mundo, né? E queiram ser algo melhor do que são hoje, ou vocês vão ficar para trás e passando perrengue. Porque mulher é o sexo frágil. É quando quer. Eu conheço muitas mulheres retadas. Então, sexo frágil, esqueça isso aí. São coisas que colocaram na cabeça delas há um tempo atrás que hoje não existe. Quantas mulheres policiais tem hoje aí? Quantas Sim. mulheres no exército? Mulheres no exército. Então, hoje,
elas estão ocupando lugares que todos falavam que não. As mulheres não foram feitas para isso. Quer dizer, hoje na luta, se eu for treinar com uma mulher que participa de campeonato, eu tomo uma porrada e não levanto mais. Quantas lutadoras de boxe, de MMA tá aí? Sim, Eu não sim. tô fora. Eu faço Muay Thai. Beatriz Souza mesmo que ganhou medalha. E isso eu faço Sim, Muay Thai, incrível. faço A Rafa, capoeira, né? mas eu não troco pau com mulher nenhuma. Se ela tá treinando é porque ela aguenta. Então esqueça sexo frágil. As mulheres têm que estar em cima mesmo, têm que lutar pelos objetivos. Não é lutar meu lugar é ali. Não. O lugar delas é lá em cima, no topo. É mais do que isso. É, no topo. E não chegou no topo não, então tem mais um pouquinho. Eu vou subir mais. Então, quando você faz essa pergunta, você consegue perceber que a gente só conquistou esse lugar de prestígio porque a gente bateu de frente com a história que dentro da nossa do sistema, que dentro da nossa família, a própria família já coloca a gente nesse lugar da mulher que precisa estar confiando em um homem para ela se sentir realizada. Então, quando existe Ney, que já quebra um pouquinho disso, trabalha com meninas, né, que são crianças, já é um outro viés, já é um outro olhar, já é uma outra possibilidade que ela vai ter de ocupar. Eu mesmo venho de família que boa parte do pensamento era esse de que o homem tem que sustentar a mulher, meio que sem pensar no lado que a mulher ela tem que ter o trabalho dela, ela tem que ser ela mesma, ela não tem que ser subserviente de um homem, que ela é muito mais do que isso. E eu sempre pensei diferente, né? Até pela minha formação acadêmica, né? Eu sempre procurei estudar isso e quebrar esses estigmas familiares. É importante a gente se ver nos lugares, né? Ocupar todos os espaços, na luta, enfim, polícia, exército, cargos de poderes, né? Na política, enfim, a gente precisa se ver, a gente precisa alcançar esses espaços para que outras mulheres cheguem também, para que outras mulheres consigam se ver nessa posição e, enfim... Acreditar, é isso a palavra, gente, é acreditar. A gente precisa acreditar. Eu estou focado em um projeto agora muito importante, que é o futebol feminino. Né? A FNN está com a academia de esporte, né? E vamos focar em muitos esportes, inclusive no futebol feminino e a capoeira. Né? Tem o boxe também, que já lançaram. A gente já lançou o projeto do boxe. E agora a gente está com esse viés do esporte pro lado feminino, porque as mulheres estão abrangendo uma área que ninguém pensava que ia chegar. Hoje tem Marta, né? Hoje tem tem as campeãs do vôlei do Brasil, que foram as maiores campeãs, né, do esporte. Tem as meninas da ginástica rítmica, que estão lá em cima. E do basquete. Ninguém fala das meninas do basquete. Por quê? É verdade. O basquete realmente é pouco falado. Porque hoje... Né? Não, o basquete é porque Estados Unidos, você não vê um futebol um basquete feminino sendo divulgado. É mais a NBA, né? E é masculina. Masculino. Aí os atletas daqui estão indo todos pro lado de lá, né? Passa pelo campeonato aqui e vão pro lado de lá. E as meninas, que hoje não tem um suporte, né? Não tem uma basqueteira, não tem um fardamento adequado. Futebol já tem. O handball não tem, o vôlei não tem. O vôlei tinha, foi logo antes, agora acabou. Aqui na Bahia acabou. Eu não vejo mais ninguém dizer assim, poxa, tem umas meninas da faculdade ali que ganham o campeonato, a gente vai levar para São Paulo, no time de vôlei. Não tem. Então, só focam no futebol e... No masculino. E no basquete masculino. Então a gente vai quebrar esse paradigma deles. E falando até disso que você falou do futebol feminino, saiu até uma matéria esses dias sobre a questão do Flamengo feminino, do desserviço que estava praticando. Né? Eles mudaram as meninas do local que estavam treinando, e botaram um local muito pior, não água suja de torneira, e os banheiros tudo um do lado do outro e não tinha água quente. Mudou elas do CT oficial para um CT... E as próprias minhas se juntaram para fazer uma ação contra isso, né? Porque assim, quando você pega um juniores daqui para levar para fazer uma peneira no Flamengo,
Os caras chegam lá, a gente paga. Tem que pagar para poder ir para lá. Então, é tudo de primeira linha. Tem que ser de primeira linha. Porque antes não era. Teve aquele acidente todo, aquele incêndio. E aí era precário. Hoje tem que ser de primeira linha. Beleza. E por que para as meninas não tem? Pois é. Acaba desestimulando. E pode ser, porque pode dividir. é triste. Eu penso assim, pode dividir o CT de juniores em duas alas. Ala feminina, ala masculina. Pois é. Bota 2 campos assim, ou então, ó, hoje é dia das meninas treinarem no mesmo campo, amanhã é do dia dos E eles meninos, usam tal horário. sempre a desculpa de que não dá o retorno financeiro, né? Termina prejudicando o caixa do clube, investir no futebol feminino. Aí vem Marta, dos Cafundó do Juda, E para investir aqui nas meninas, aí leva as melhores daqui, E nordestina ainda. e Sim. leva as melhores daqui, e aí eles reclamam. Olha a formiguinha aí. Formiga veio de Vida Nova. Verdade. Vida Nova jogou bola comigo. Eu nem sabia. Tomei um bocado de caneta. Tomei um bocado de caneta, não vou mentir. Mas aí, quando eu vi na seleção brasileira, eu falei, porra, pai, que onda. Aquela ali me deu uma caneta. Pelo menos isso eu um lembro. orgulho, né? Fala assim, vamos bater na mão, não. Eu levei uma caneta de formiga, né? É, bom demais. E hoje ela faz o projeto lá de Vida Nova, continua botando as meninas, até as mais velhas mesmo, a mãe de família, para treinar. Sim. Tem uma colega minha que treina com ela, treina num projeto até hoje. Incentiva mesmo. E falta incentivo agora do governo do estado. Investir para que outras pessoas, outros talentos, né, sejam descobertos. Sim. Sim, a gente tem que apostar no futuro, né? A gente tem que pensar em realmente políticas que fortaleçam esses movimentos. E sobre esse projeto? Já tem assim previsão? Já está acontecendo? Ainda vai acontecer? Ó, em São Cristóvão a gente já está em andamento, né? Não é ainda uma coisa certa para a FNN adequar a academia. Sim. Mas lá já temos umas futuras Martas da vida, né? Que a gente vai fazer até um planejamento de uma viagem com elas para Palmares, lá em Simões Filho, para fazer um jogo. Fazer um jogo com as meninas de lá. Mas estou formando a equipe para poder apresentar ao presidente tudo direitinho. Para esse projeto vai andar. Já tá andando, né? Né? Ele não vai andar mais não, ele vai levantar voo logo, Aí, rapidinho. melhor ainda. Porque eu tava parado, dei um stopzinho, né? Um stop não, uma pausa nos andamentos dos projetos lá, porque eu tava sem espaço. E como a FNN é assim, a gente labuta muito com espaço próprio. A gente não tinha um espaço ainda físico, tudo bonitinho, mas Alex tá correndo. Alex é correria. Ficou de chegar lá, resolver tudo nas escolas. Mas eu falei que não precisava. A gente tem um galpão, né? Tô trabalhando com uma ONG que tem lá também, né? Que me apoia também, eu apoio, sou coordenador de lá também, na minha área também, na mesma área, com 2 pastas, expressão corporal e cultural. E eles abriram um galpão pra mim lá. Eu falei, ô glória, maravilha. E aí tá pintando, terminando tudo lá direitinho. Quando tiver a inauguração, vou falar com o Alex, convidar vocês para participar da inauguração. Ai, gente, eu vou amar mesmo. Agora eu quero falar, assim, um pouco sobre o impacto que vocês geraram na vida das pessoas, principalmente com os projetos da FNN. Algum retorno, assim, que emocionou vocês sobre essa individual, mudança? Como eu disse, né? É gratificante esses retornos, esse feedback que a gente recebe. Então, para mim, é muito formidável praticar a escuta. O que seria a escuta? Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Então, daqui a gente já consegue absorver muita coisa para a gente lidar no seu dia a dia. E quando eu tenho oportunidade de conversar com uma mulher na qual, né, tem um conhecimento através da frente para estar coordenando essas mulheres, e eu sento no ônibus e em um bate-papo ela fala para mim sobre uma violência familiar que ela está sofrendo. E eu tenho um conhecimento de indicar ela, de falar com ela, de falar, olha, pegue meu número. Então, assim, é um feedback positivo de, através daquela conversa, eu já consegui fazer com que uma outra mulher tivesse uma outra perspectiva de uma violência que muitas vezes ela não estava enxergando que era violência. Porque a gente romantiza as nossas violências porque fomos ensinados, né, a romantizar ela. Então esse feedback é saber que eu posso apoiar essas mulheres
através de um diálogo totalmente acessível, fazendo com que ela se proteja. Sim. Então esse é o feedback positivo que eu recebo no cotidiano. No meu caso é os alunos, né, que me chamam de pai. Então, eu tenho uma aluna que começou comigo, acho que se não me engano, 6 anos. Com 6 anos. Ela ficou até os 17 tomando aula comigo. Hoje ela me chama de pai, ela fala com os filhos dela que eu fui o melhor professor para ela, então ela dançou comigo quase a vida dela toda, né? E eu me sinto velho quando eu penso assim. Meu Deus. Mas enfim, Mas e vários outros alunos que sempre me falam, é meu paizão, me chamaram para a formatura deles, para aniversário, para apresentar as esposas. Então, poxa, você chegar, andar assim na rua, eu, professor, eu falei, para mim tá ótimo isso aqui. Nunca cobrei Esse nada. reconhecimento. Eu nunca cobrei nada de ninguém. E eu fui reconhecido lá em Lauro de Freitas, ganhei como é que eu posso dizer, um, um post de reconhecimento, né? Pelo tempo de trabalho que eu tive lá no projeto social. Foi até uma vereadora. gratificante por tudo que você lutou, né? Até chegar onde chegou. E foi até uma vereadora hoje que hoje ela está como prefeita, né? Então na época ela era vereadora, gostava muito da cultura, não sei agora, que eu não acompanho, mas antigamente ela gostava muito da cultura, ajudava muito, né? Então ela fez esse evento todo, aí me convidou, fez essa homenagem e eu tinha cabelo na época. Fez a homenagem e tudo e tirou foto e tudo mais. Me convidou para outro evento, que foi um festival de dança lá também. E aí, maravilhoso. Eu só tenho a agradecer tudo que eu passei, que vem passando, porque se eu não passasse por isso, eu não seria o cara que eu sou hoje. Para finalizar, né? Qual a mensagem que vocês deixam para o público que está assistindo a gente, né? Você que empreende, você que é da dança, qual a mensagem vocês podem dizer para pessoas que queiram olhar vocês e se inspirar e até querer dançar, enfim, a mensagem que vocês deixam? Acredite no seu sonho. Por mais que ainda esteja escrito ou ainda imaginando, mas acredite, porque uma hora, se aquilo está sendo um desejo seu, uma hora aquilo vai se tornar realidade. Não pode ser agora, né? Mas daqui a 3 anos a gente não sabe a nossa maturidade, o nosso desenvolvimento. Então, sempre acredite. Acredite mesmo que você acreditando é o passo principal. É a sua confiança naquilo que você tem para você como certo. E futuramente reconhecer, né? Toda a gratificação que você vai ter através daquele propósito que você teve. No meu caso, desistir não é uma opção. Nunca. Desistir nunca vai ser uma opção. E assim, eu sempre falo uma frase a meus alunos e coloco também no certificado deles, que é: entre nessa dança, porque o poder do ritmo sempre vai estar dentro da gente. Não tem para onde correr. Todo mundo sente vontade de dançar quando vê uma batida gostosa. Sim, é inevitável. A dança abrange todo mundo, evangélico, candomblessista, judeu, não tem para onde correr. Todas as religiões, todas as idades. E pode ser um refúgio para Eu onde geralmente está passando. dizem que a luta desestressa. Eu me desestresso dançando. Quando eu luto, eu fico com mais raiva. Aí eu quero bater em todo mundo. Não dá. Aí eu evito ir pra academia do mestre lá, falo com ele. E aí chego em casa, faço meu treino, já preparo minha aula do dia seguinte. Chego lá, vejo meus molequinhos lá e vou lá. Então é isso. Não é opção a desistência. Nunca. É isso. Ney, Rebeca, muito obrigada Eu por esse agradeço. papo, por Eu essa agradeço. conversa. Foi muito bom receber vocês aqui no nosso podcast, que também é de vocês, né? Olha aí. Muito bom, assim, voltem sempre, estaremos de Obrigada. porta aberta para vocês. Olha aí. Obrigada. Você que assistiu a gente até aqui, muito obrigada também. Curte, compartilha e esteja aqui no próximo episódio.